Bom dia, meu líder. Que Deus abençoe o seu PGM, que Deus abençoe o tempo de adoração que vocês estarão realizando, que as bênçãos de Deus fluam sobre a vida de vocês, ok? Vamos trabalhar aqui o resumo para do sermão de domingo à noite, culto que nós realizamos na igreja, comemorando o Dia das Mães. Foi um culto muito gostoso de ser vivenciado. O texto que nós usamos foi Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, fazendo menção sobre a decisão de Josué, quando lá no capítulo 24, verso 15, ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, nosso propósito nessa oportunidade foi falar sobre as decisões como elementos necessários no contexto das nossas vidas, decisões estas que estaremos sempre tendo que tomar, e o importante das decisões são as bases pelas quais nós tomamos tais decisões, ok? E no capítulo 1, do verso 1 ao 9, eu gosto de pensar ali alguns elementos que podem ajudar a fortalecer as nossas decisões diante de Deus e diante daquelas pessoas que nós amamos. Bom, no primeiro ponto a ser trabalhado neste sermão foi sobre decisões marcadas pela consciência de uma experiência com Deus. O texto começa dizendo que Deus se reporta a Josué dizendo que Moisés foi morto e agora é a vez de Josué assumir o cajado. E aí traz para nós uma questão muito, muito séria, né? Que no contexto da nossa existência chegará um momento em que nós teremos que assumir a nossa posição diante do reino, realizar as funções que nos são colocadas por Deus, para que de alguma maneira ele seja glorificado e a gente possa crescer nessa comunhão com ele, ok? Bom, e é nesse contexto que Josué ele vai vivenciar pelo menos 3 coisas importantes que vão basear ou fortalecer as suas decisões diante de Deus. Porque nesse primeiro momento Deus estabelece para Josué uma missão. Olha, você tem uma missão de transpor esse povo pelo Rio Jordão, um rio que naquele momento estava em cheia, a distância de um lado e do outro das margens dava entre 1,5 km a 1,6 km, uma distância muito grande, com uma intensidade muito grande das águas, seria impossível de transpor, e ele precisava de um milagre de Deus, e ali ele aprende com o Senhor. No capítulo 3 se dá esse processo, e Deus coloca isso como missão, mas com o objetivo de que ele também leve esse povo, não só a transpor o rio, mas a tomar posse da terra prometida. E talvez uma coisa muito importante na vida da gente é aprender a tomar posse das coisas que Deus nos coloca na mão. O Senhor tem nos dado o seu Espírito, o Senhor tem nos dado a sua palavra, o Senhor tem nos dado a sua igreja, e às vezes a gente está meio que apenas e tão somente caminhando no meio, mas nunca conseguimos tomar posse de maneira real e verdadeira desses elementos tão importantes na vida da gente, né? Então, tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, tomar posse da nossa salvação em Cristo, tomar posse do nosso chamado diante do Senhor, tomar posse das coisas que Deus coloca na minha vida e na sua vida. E eu gostaria que você perguntasse para os seus liderados, né, a partir deste momento, e para que eles pudessem falar um pouco do chamado dele e da missão que Deus tem para cada um. Pergunte isso a eles. Fala, olha, como Josué, qual é a missão que Deus tem conferido a você? Qual o propósito de vida que Deus tem colocado para você? E você vai perceber assim que haverá muita dificuldade, mas eles aprenderão a necessidade de tomar uma postura diante da vida cristã. Bom, o segundo elemento importante na tomada de decisão de Josué foi um homem que viveu debaixo das promessas do Senhor, aprendeu a viver debaixo das promessas do Senhor, e nesse trecho do capítulo nós vamos perceber o quanto Deus fala sobre promessa para ele, essa necessidade da gente poder
se apoiar nas promessas de Deus, porque as promessas elas são extremamente importantes e necessárias na vida da gente, né? Nós vivemos com base nela. Por exemplo, a promessa de Jesus Cristo, a volta de Jesus para a nossa vida, e nós nos firmamos nela, nós esperamos a volta de Jesus, apoiado na promessa que Jesus o fez, né, a sua igreja, e nós, pela fé, velamos essa promessa, na expectativa de que isso realmente vai acontecer e nós vamos dela desfrutar. E no texto nós vemos 3 momentos que Deus faz promessas a Moisés, a Josué. Primeiro ele diz assim, olha, como eu prometi a Moisés, todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés, você conquistará. Né? E isso foi uma verdade. Né? Eles entraram na terra prometida e eles conquistaram realmente a terra prometida. Então, para Josué, isso estava bem evidente ao coração dele, de que Deus é um Deus que cumpre suas promessas. A segunda promessa, ele fala assim, olha, ninguém resistirá a vocês todos os dias da sua vida também. Olha, pensa bem, né? Promessa que o Senhor faz a ele, de que nenhum exército vai conseguir derrotá-lo, e nenhum exército conseguiu derrotá-lo, né? No sentido de tirar dele o valor das suas vitórias, ok? E aí, no fim, também, por último, ele fala assim para Moisés, assim como estive com Moisés, estarei contigo todos os dias da sua vida. Não te deixarei, não te abandonarei. Promessa da presença de Deus em qualquer situação que possamos estar vivenciando. Ok? Presença de Deus. E nós vivenciamos a promessa do Espírito Santo que veio habitar no nosso coração, já é uma promessa realizada. Agora aguardamos com o coração cheio de expectativa a vinda do nosso Senhor, que é uma promessa feita a toda a sua igreja, no sentido de dar a ela a possibilidade de vivenciar a eternidade da vida com Deus. E nós veremos com os nossos olhos essa promessa se cumprir, ok? Por último, meu querido, tem mais um elemento no texto que nos ajuda a entender quão importante é que nós estejamos bem prontos para vivenciar o chamamento de Deus, as promessas de Deus, e tomar decisões, né, para a glória dele. O Senhor chama Josué e fala assim, olha, por 3 vezes o Senhor coloca para ele, seja forte e seja corajoso. E eu entendo, irmãos, que quando ele fala seja forte e corajoso, principalmente que não será fácil, né? A situação não será fácil, mas principalmente não com os inimigos, mas com o próprio povo de Israel. E com ele mesmo, né? Porque ele diz assim, olha, você tem a função de levar este povo a herdar, pensa bem, era um povo cheio de problema, cheio de dúvidas com relação à fé, um povo cheio de desejos de vivenciar a vida como os outros povos vivenciam as suas, e nesse sentido assim a dificuldade de fazer com que eles entendam e compreendam o propósito de Deus na vida deles seriam difíceis, até que eles vão aprender a viver em fidelidade ao Senhor. Mas há uma grande dificuldade para Josué, né? Porque eu entendo também, irmãos, que na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, nós precisamos também ser forte, corajoso para herdar a salvação do Senhor, porque eu vou ter que abrir mão de mim mesmo. Eu vou ter que abrir mão dos meus desejos, dos meus anseios. Pensa bem, né? Quando ele fala, não é fácil essa decisão de aceitar Jesus, porque a pessoa conscientemente vai ter que abrir mão de muitas coisas que ela sempre gostou de fazer na vida, beber, aquelas coisas toda mundana que para nós hoje já não tem nenhum interesse, já não serve para nada, mas que no contexto de vida, naquele dado momento ainda era uma realidade. Então ele vai ter que abrir mão daquilo. Seja forte e corajoso e tenha cuidado de fazer cumprir toda a lei, ou seja, de viver a totalidade da palavra de Deus. Temos que ser corajosos e fortes, porque primeiro eu tenho que internalizar essa palavra no meu coração e substituir todas as minhas verdades pelas verdades divinas.
E isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, eu tenho que ter disposição, motivação, eu tenho que, às vezes, sentir na pele que não é fácil, é difícil e complicado, né? A gente sempre gostou muito de fazer os desejos da carne, aí agora é fazer os desejos do espírito, e isso não é um tanto quanto prazeroso, carnalmente falando. E também sobre essa questão, seja forte e corajoso, não desanime, né? Porque chega a hora da batalha, da luta, né, que a gente tende a desistir diante da situação adversa. Coisas que muito acontecem com muitas pessoas, né? Que caminham na vida cristã, quando a coisa começa a ficar difícil, quando a caminhada exige mais fé, quando a caminhada exige um pouquinho mais de dar-se de si mesmo, de investir a vida no reino, aí começa a desistir porque nunca acha que o mundo de alguma maneira traz um pouquinho mais de tranquilidade, enfim. E acaba se desviando e voltando para a vida que era, o que não deve ser o nosso caso, ok? Então, assim, seja forte, meu irmão, no chamamento que Deus tem feito para a tua vida, ainda que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena permanecer no Senhor. Seja forte no cumprimento da palavra, né, da palavra que Deus coloca na tua vida. Seja forte, não e persevere no Senhor, não abra mão do chamado de Deus, do propósito que o Senhor tem para a sua vida, ok? É sobre essas bases que a gente consegue tomar decisões assertivas na vida cristã, que glorifiquem a Deus e que me levem a viver o melhor do Senhor nesta existência, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Tenha aí um PGM excelente e faça com que essa palavra venha reverberar da sua vida para a vida dos seus em sua casa. E aí acontecerá aquilo que Josué assim afirma como uma decisão assertiva: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Deus abençoe.